Boa tarde, bom dia, boa noite. A gente não sabe, né, o momento que a pessoa que está assistindo esse vídeo vai estar. Em que momento do dia ela vai. Eu desliguei o microfone aqui sem querer. Eu vi. A gente está aqui em mais um episódio aqui do podcast ADM 360. Esse podcast aí que é o oficial do curso de administração da UEMP. E hoje a gente está aqui com a professora Rejane. Seja muito bem-vinda, professora. Muito obrigado por ter topado estar aqui com a gente. Imagina, obrigado. Boa tarde, bom dia, boa noite para todo mundo que estiver vendo. Estou muito feliz com o convite. Meu primeiro podcast, vamos lá. Isso aí. Não, a gente sempre começa aqui, professora, uma pergunta que eu sempre começo, que é típica, que eu sempre começo perguntando, né? Qual que foi o motivo de você ter escolhido a administração, ter escolhido essa profissão? Mas como eu disse, né, fucei lá um pouquinho sobre a sua trajetória lá, e eu vi que não começa na administração, eu vi que tem letras no meio. Queria saber como que era, migrou de uma área para outra, por que foi letras depois de administração? Eu queria saber um pouco dessa história aí. Entendi. Bom, então a minha primeira graduação realmente na UEM foi em letras. A primeira, assim, eu acho que na verdade assim é muito cedo para a gente escolher o que a gente vai fazer a vida inteira, né? E Sim. eu gostava muito de ler, de estudar, sempre fui apaixonada por livros. É que eu não estou agora, estou no apartamento aqui em Cornélio, mas lá no outro escritório é uma parede cheia de livro que vocês veriam atrás, assim. Então, sou muito apaixonada pela leitura, pela comunicação, estudar sempre foi assim algo e tinha tudo a ver comigo o curso, e de fato me ajudou muito nessa parte de comunicação, de desenvoltura, então eu gostava já muito. Mas eu não via, assim, profissionalmente um campo de trabalho, assim, que fosse muito atrativo, assim. Naquela época, financeiramente, né? Então, assim, ó, eu trabalho há muitos anos já, eu trabalho desde os 12 anos de idade. Então, como eu comecei a trabalhar muito jovem em empresas, aquele universo ali da gestão, né, corporativo, organizacional, eu fui me apaixonando e fui vendo que as oportunidades eram melhores nessa área do que na área de letras, porque hoje em dia não dá para romantizar. A gente sabe que um curso de literatura, não, desculpa, de licenciatura, tem uma carreira difícil, né? É difícil. Ó, por exemplo, eu estava fazendo letras e aí eu fui prestar concurso, fui olhar concurso para fazer, e quem estava passando nos concursos da prefeitura para dar aula no município, no estado, dar aula em escolas, eram os professores que davam aula para mim na UEM, que já eram doutores, enquanto eu estava na graduação. Como eu concorreria, assim? Então, é uma área muito concorrida, com poucas vagas, os estágios e as remunerações eram difíceis naquela época. Hoje em dia, isso deu uma atualizada, equalizou um pouco. E eu já gostava muito de administração, eu já trabalhava com administração. O primeiro vestibular que eu tinha feito foi para administração, depois eu fiz letras, mas o primeiro vestibular. Então, foi duas paixões ali que eu fui, né, juntando ali ao longo do tempo. Inclusive, depois eu já fazia a graduação em administração, eu fiz 3 graduações, essa terceira foi em administração. Eu fiz ainda uma disciplina no mestrado em letras que chama Interação Escrita, sobre escrita científica, escrita acadêmica e a parte de interação. Então, é uma área de comunicação ali, né, de leitura, de literatura que eu gosto, e a área de gestão. Então, são duas paixões, é isso que a área da administração eu vejo com mais oportunidades. Nossa, eu já falei um monte aqui já dessa primeira. Mas é isso, então são duas paixões, assim. Hoje eu consigo equilibrar, porque a gente tem a parte da pesquisa em administração. E aí, então, estudar 4 anos de letras, um curso presencial na UEM, muito difícil, por sinal, um curso muito bom, é, já me deu ali uma expertise em escrita científica, em pesquisa científica, e além de ser minha paixão, né? Então, hoje eu consigo fazer pesquisas em administração com muito mais propriedade, mais segurança, mais tranquilidade, com vocabulário melhor, é claro, né, para me comunicar, né? Então, isso deu assim, perspectivas novas para minha vida que eu carrego até hoje. E fora assim, que é um curso que ensina muito na parte de comunicação, a aprender a se comunicar, né, aprender a se colocar. Então, todo curso que você faz é ótimo, tudo que você faz, né, amplia ali, né, os horizontes.
Não, com certeza, né? A gente costuma colocar as coisas em caixinhas, né? Tipo assim, a gente acha que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas eu acho que tá tudo interligado, assim, né? Então uma coisa agrega na outra, assim. Né? Inclusive, você já trabalhava durante a graduação em letras? Eu comecei a trabalhar. Sim, eu comecei a trabalhar com 12 anos, no 7º ano da escola. Então, quando eu fazia letras, eu já era gerente de uma papelaria. Com isso eu tinha, não vou falar a idade, mas assim, eu tinha bem pouca idade já. Então, eu já fazia contratação de funcionários, treinamento de funcionários, de vendedores, eu fazia compras da loja. A única coisa que eu não fazia na loja era o financeiro. O restante todo abria, fechava, tudo. Empresa pequena, a gente agrega muitas funções, né? Então, eu já gerenciava uma equipe ali de algumas pessoas já, e gostava dessa área de administração, então já tinha uma experiência ali, né? Nessa área de gestão. Legal. Porque como eu estava comentando antes da gente começar aqui, né? A gente fica, às vezes, muito perdido, né? O que a gente vai fazer? A gente vai acabar a faculdade, vai acabar a graduação, o que vai fazer? Eu queria saber como que chegou, se bem que você já tinha uma experiência, tinha uma bagagem aí, né? Queria saber como que foi esse ponto aí, depois que você terminou a faculdade, o que aconteceu? Então, por incrível que pareça, eu nunca pensei que eu fosse ser professora, assim, sabe? Às vezes eu pensava em um cargo em uma empresa grande, inclusive eu tinha quando eu abandonei. Então, assim, como eu trabalhava muitos anos, a ideia que veio para fazer o mestrado foi assim: eu não estava tão feliz mais na empresa que eu estava, eu já tinha crescido num ponto, tinha um cargo estratégico, estava lá há 8 anos, uma empresa grande. Eu era analista de planejamento e controle da produção, cuidava da produção daquela empresa e já treinava funcionário de outras 3 empresas do grupo para fazer o que eu fazia. Então entrava gente, saía gente, eu ali naquela função, não estava mais aquela. Então eu falei, será que é um mestrado? Porque nesse momento eu já tinha feito 3 graduações e já tinha feito uma pós-graduação. Então eu estudo muito desde sempre, assim, é uma loucura por estudar, né? Eu falei, então, de repente, um mestrado, para alguém que gosta tanto de ler, pode ser uma possibilidade. Eu fiz a prova meio que despretensiosamente. Eu fui fazer a prova do mestrado, é difícil a prova do mestrado, mas a empresa que eu estava fez uma proposta para eu ficar na minha vaga e melhorou o salário, melhorou o cargo, melhorou condições. Eu já estava meio assim, qualquer coisa eu fico por aqui mesmo. Mas eu passei em primeiro lugar na prova do mestrado. E aí eu falei, nossa, às vezes a vida tá me dando aqui, né, uma indireta que pode ser esse o caminho, né? Então eu abandonei o cargo, esse cargo na empresa, todo mundo disse que eu estava muito louca, porque naquele momento, Daniel, não havia concursos públicos para vagas efetivas, estava tudo muito congelado. A gente foi ver esses concursos agora, novamente. Mas eu fiz o mestrado e o doutorado inteiro sem abrir concursos nas universidades paranaenses para você ingressar numa universidade, ser professor, né? Ser professor e pesquisador, que no caso que eu gostaria de ser, né? A gente conseguia dar aula em empresas privadas, em faculdades particulares, a gente conseguia. Mas não tinha muita chance de uma carreira pública, que é geralmente o foco de quem faz mestrado e doutorado. Claro que há outras possibilidades para mestrado e doutorado, mas no meu caso era para isso, né? Então, eu fiz a prova e fui para essa carreira, abandonei a empresa, pedi demissão na empresa, todo mundo na empresa, minha família, achou que eu estava enlouquecendo, porque, assim, o salário já era tranquilo, sabe? Eu já estava estável, né? Eu já tinha crescido, estava crescendo na empresa, mas não sei, parece que faltava alguma coisa ali. Então, fui fazer o mestrado depois de vir do mercado. Então, eu cheguei no mestrado, eu estava atrasada, porque meus colegas que fazem iniciação científica, projeto, não sei o que, todos eles já estavam na minha frente, tinham mais bagagem do que eu. E eu não tinha feito nada, eu estava na empresa, aquela experiência para o mestrado, ela não vale muita coisa, né? Então, comecei de novo a carreira e fui. E no final deu tudo certo, consegui fazer um mestrado, falei, não é isso aqui mesmo, essa área é legal. Aí, então, saí do mestrado, comecei a dar aula. Então, daí, de novo, também veio aquela, mas vamos ver como é que é dar aula, porque você faz um mestrado, geralmente o caminho é ir para a sala de aula. Você vai ser pesquisador, você vai para a sala de aula. Alguns de nós, né, que fazem essa carreira acadêmica, conseguem trabalhar em grandes multinacionais, que hoje dão valor, né, nesse mestrado, no diploma acadêmico, mas é raro, é mais difícil achar.
Geralmente é esse caminho. Então, fui dar aulas, entrei na universidade pública, fiquei 8 anos lá, e aí fui fazer o doutorado tardiamente também, quando eu tinha certeza que era isso que eu queria, né? E também, mais uma vez, fiquei atrasada, porque eu tenho colegas que já fez mestrado, doutorado direto, já veio da iniciação científica e foi... E aí a minha carreira não, embora eu não tenha muita idade, em comparação a outras pessoas, eu já estava atrasada também. Mas por que eu tô falando isso de atrasada? É que esse atrasado, às vezes, é uma sensação nossa, mas nós não estamos, né? Você não deu certo uma carreira, dá tempo de começar a ir para outra, né? Há infinitas possibilidades de escolha, né? Então, voltando à pergunta que era sobre possibilidades depois de formado, você pode trabalhar numa empresa, você pode empreender, abrir sua própria empresa, e você pode ir para a área acadêmica, como dá para ver pelo meu exemplo, a gente pode ir depois, pode trabalhar alguns anos numa empresa e escolher essa carreira depois, e ainda assim construir uma carreira, né, construir um currículo, dá tempo, é só escolher, né, o que você quer ali, mas tem muitas possibilidades. Então, eu não sou aquela pessoa, mas não tem que fazer iniciação científica, não tem que ter artigo publicado para ir para o mestrado? Não tem. Dá para fazer, né, se você tiver, se for realmente o que você quer e você ir em busca disso, é muito possível de fazer. Com certeza, né? Inclusive, a gente acha, quando se fala em pesquisa, né, pesquisa científica, a maioria das pessoas, é um negócio que eu tinha, né? Mas agora que eu tô mudando a minha cabeça, assim, né? A gente imaginava, a gente associa isso com um laboratório de química, com frascos, com explosões, né? Mas o que na nossa área, na administração, não é isso, né? Imagino eu, né? Então, eu queria saber como que é a pesquisa, né? Como que ocorre e também só precisa perguntar, né? Não perguntar meio afirmando, assim, né? Que toda essa experiência do mercado, assim, não acadêmico, ela agrega, porque aquilo é o objeto de estudo, né? Diferente sei lá, do negócio nuclear lá, radioativo, que é só no laboratório, a nossa área tá no mundo, né? Então eu queria saber como que é a pesquisa e se realmente agregou, porque pode ter agregado também, né? Sim. Bom, primeiro, eu penso exatamente isso que você falou. Na verdade, é uma coisa que eu sempre repito, porque a gente tem algumas pessoas, aí a gente tem uma discussão ali, né, na academia, né, dentro da universidade sobre isso. A gente tem professores que fizeram iniciação científica, aí fizeram ali mestrado, foram direto para o doutorado e não trabalharam em empresas. E assim, será que a gente pode dizer que aquelas teorias que a gente vê no livro, elas são facilmente aplicadas na realidade? Porque quando eu levo alguma coisa para a sala de aula, eu falo, olha, no livro tá assim, gente, mas como é que as empresas fazem geralmente? Olha, elas adaptam isso aqui não funciona muito assim e tal. Então eu vejo que essa expertise de ter trabalhado na empresa me trouxe. Tem coisa que você lê, eu não vou citar disciplinas aqui, mas em algumas disciplinas da administração que você fala, não, que eles estão achando que isso aqui vai dar para colocá-la na realidade de uma empresa, né? Então tem isso. Mas essa é uma opinião minha, eu respeito, né? Quem pensa diferente, quem acha, não, se o professor pesquisar, ele vai entender a realidade mesmo sem ter pisado numa empresa. Eu já penso um pouquinho diferente. Eu acho que, sim, essa experiência é importante. E tem algumas coisas que eu só saberia porque eu trabalhei em empresa com um monte de gente, empresa grande, com um monte de cargos, né? E consegui ter essa visão. E sobre a pesquisa científica que você perguntou, o nosso laboratório é a empresa em si, né? O nosso laboratório é as relações. A gente não fala que é só a empresa, a gente fala organizações, é um termo mais moderno aí, porque a gente pode estudar uma igreja, a gente pode estudar uma ONG, né? A gente pode ver sobre as relações dessa empresa com a comunidade, das relações entre as pessoas dentro dessa empresa. Tem muita coisa que dá para pesquisar em administração. Isso, assim, é maravilhoso as possibilidades de pesquisa de tudo que a gente pode fazer. Mas os nossos testes, que não são em laboratório, são sobre gestão de pessoas, né, sobre como a empresa se estrutura para atender às demandas novas de mercado e de tecnologia que surgem, como que a empresa organiza seus sistemas de informação, como que a empresa se adapta ali na questão financeira,
para lidar com o mercado e com, né, todas essas demandas de recursos escassos. Então, enfim, citando só algumas aqui, mas tem muitas possibilidades que dá até, inclusive, para o estudante escolher uma área que ele gosta mais. E ir a fundo ali naquele aspecto, gestão de pessoas, finanças, produção, ou a própria área de marketing, né? Então, o nosso laboratório é estudar isso mesmo, ver como a empresa funciona, como ela se estrutura, quais são as opções de teorias que a gente tem, até onde a teoria, os estudos, a literatura foi, né, para que a gente consiga resolver problemas organizacionais do cotidiano, que é, traduzindo em termos mais simples, o que a teoria fala aqui que eu tenho que fazer para resolver isso aqui que esse empresário pequeno está lidando ali no dia a dia dele, né? Então a gente olha, né, para a teoria para tentar resolver problemas ali práticos, organizacionais. O nosso laboratório é a empresa e as relações que acontecem dela com o ambiente ali, né, e entre as pessoas dentro dela. Nossa, se você tivesse assim noção de quanta coisa dá para pesquisar em administração, só para você ter uma noção de um exemplo, eu tenho um artigo que eu escrevi com um professor no mestrado, o sofrimento no trabalho é o nome. Também já pesquisei assédio moral nas organizações, como já pesquisei a adoção de um sistema ERT em pequenas empresas do ramo de varejo em determinada cidade, como já pesquisei processo produtivo e melhorias de gestão da qualidade em processo produtivo. Só o meu Lattes ele já tem infinitas possibilidades, né? E marketing, comportamento do consumidor, hoje em dia a parte de marketing digital, tudo mais que isso agrega, né? Possibilidades infinitas, assim, para pesquisa em administração. Isso aí. Mas voltando, tem tudo a ver com o que a gente está falando, assim, essa coisa de interdisciplinaridade, assim, né? É que você falou que pulou para o mestrado, mas eu vi que tem, não sei se foi antes, às vezes foi depois do mestrado também, a especialização em engenharia de produção. Eu queria saber, porque também é uma coisa que a gente ouve falar, né? Que engenharia de produção é ADM com CREA, né? Eu queria saber qual que é a diferença e por que você buscou essa especialização aí? Eu queria saber mais sobre isso. É que assim, Daniel, nessa empresa que eu trabalhei 8 anos, que foi a empresa maior que eu trabalhei, então eu já trabalhei vários anos, 5 anos em uma, 4 em outra, 3 em outras, mas essa é a empresa maior e com mais responsabilidades que eu já tinha mais maturidade, de idade mesmo, né, e maturidade profissional. Eu trabalhava com planejamento e controle da produção, era analista de planejamento e controle da produção. E aí eu cheguei ali, assim, falei, meu Deus, eu preciso, e tudo que eu vou pegar para fazer, eu quero estudar. Quero fazer um curso para aprender. Só para você ter uma noção, ano passado eu era coordenadora de extensão na universidade que eu trabalhava. Então, eu fiz um curso de extensão de 500 horas para aprender como funciona a extensão, o que é a extensão. Então, nesse caminho que eu sempre busco de me preparar, né, para encarar os desafios da vida, eu fui fazer a pós-graduação em engenharia de produção para tentar aplicar mesmo ali no meu trabalho, que era produção. Então, eu trabalhava, era um cargo que era no departamento comercial, alinhado com o departamento de PCP, que fazia previsão de demanda e determinava as quantidades que seriam produzidas de todos os itens o tempo todo, né? Então, a gente cuidava dessa parte aí de planejamento estratégico da produção, vamos dizer assim, né? E tudo mais que vem com isso, que produção não é nada simples, né? Então, daí eu falei, eu vou fazer a pós. Inclusive, foi uma pós-graduação presencial lá na Unicesumar de 2 anos. Era sexta-noite e sábados o dia inteiro para concluir. E, nossa, incrível o que você aprende, assim. Então, tinha tudo a ver com isso, com o que eu já trabalhava na empresa, mas também o meu mestrado e meu doutorado foi em marketing e cadeias produtivas. Então, eu também estudei marketing e produção no mestrado e no doutorado. Então, na minha pesquisa do mestrado foi cadeia produtiva da carne bovina, desde o pasto, lá de tudo, né? Como o produtor se organiza até a carne chegar no prato do consumidor. E depois no doutorado foi frutas, verduras e legumes, a cadeia produtiva dos FLVs, que a gente fala. Também, desde lá do agronegócio até chegar no prato do consumidor. Então, produção sempre teve aí. Inclusive, eu dava disciplina de administração da produção, eu dei por acho que uns 4 ou 5 anos, era eu que era responsável por dar essa disciplina na universidade que eu lecionava. Quando eu cheguei aqui, essa disciplina
poderia ser uma possibilidade de eu dar aqui também. Mas eu já queria, o marketing também é uma área que eu gosto, estudei marketing também, no mestrado e doutorado, e falei, eu quero mudar um pouco e ver como que eu me saio nessa área de marketing, que é uma área que eu tenho muita afinidade, vamos dizer. Então, daí eu fui para a área de marketing agora. Legal. Então, é que eu também acho bem interessante, né? O pessoal que assiste aqui também, quem assiste todas as gravações aqui, aí eles veem que eu falo, todo podcast eu falo, tem umas coisas que eu falo sempre, assim, né? Como, por exemplo, eu sempre lembro lá que antes eu fiz engenharia, não concluí, né? Antes de fazer administração. E aí eu estou sentindo essa coisa da produção, que eu estou aprendendo agora numa disciplina, eu achava que ia ter muitas contas. Por enquanto a gente está no conceito, né? Aí eu descobri que na engenharia de produção, o PCP, né, é um negócio bem... Tem matérias específicas disso que você faz contas, né? E agora aqui a gente está só no conceito, por enquanto. Às vezes a gente desdobra mais aí, né? E já que você já deu essa disciplina, eu quero saber se isso é mais restrito à engenharia, ou se a gente chega nisso também, ou se depende. Então, vai depender um pouco da abordagem do professor ali. Porque, assim, é uma disciplina de administração da produção para administradores, né? Então, dificilmente o administrador sozinho vai dar conta. Então, ele precisa ter uma noção da parte de contas, mas você já imaginou tanta coisa que tem dentro de administração da produção para um professor dar uma disciplina que geralmente é de 1 ano? Então, o cálculo geralmente vai ocupar um bimestre ali. Cálculo de previsão de demanda, e também são cálculos tranquilos, assim, não é nada muito. Porque, por exemplo, no curso de engenharia você faz cálculo mesmo, né? É diferente lá, acho que faz cálculo 1, enfim, né? Acho que cálculo 1 e 2, bem, depende também do curso, né? E ali, não, na produção para administração é um pouco mais leve. Como que o administrador tem um olhar para todos os aspectos da produção e a conta é uma das coisas. Tem essa parte de conta também, mas tem mais um leque muito grande ainda de outros assuntos que tem que ser dado conta ali durante aquele ano. Mas eu posso te perguntar também, Daniel? Só você que pode me perguntar. Onde você fez engenharia? Por que você fez engenharia? Qual engenharia você fez? Por que você parou e veio para administração? Só algumas dúvidas. Não, pode perguntar, sim. Não, fazia engenharia civil, fazia na UEL. Civil. E a parte, olhando para trás, assim, a parte de engenharia, né, os cálculos, lógico, era difícil, eu não lembro de tanta coisa assim também. Mas é um negócio que eu consegui suportar, né, que é geralmente os primeiros anos, né. Aí depois começou civil mesmo, que é operar as betoneiras, chapiscar paredes, né? A gente tinha que fazer isso lá, no laboratório, né? Por isso que eu abri minha cabeça, assim, essa coisa de laboratório. Laboratório não é só frasquinho, beckerzinho. Lá era um laboratório lá, que a gente tinha que mexer com material de construção, né, por exemplo. Parte de estrutura também, eu achei... se bem que tudo você aprende, né? Mas eu falei, caramba, isso é uma responsabilidade, eu falei, não é isso que eu queria quando eu procurei esse curso, sabe? A gente vê o engenheiro, por isso que eu estou gostando muito do curso de administração, a gente vê o engenheiro, ele falando assim, pedreiro, chapiça aquele muro ali, levanta essa parede, bate aquela massa, faz isso, faz aquilo. Olha o projeto aqui que eu desenhei. Um negócio que se assemelha mais à administração, por isso que eu estou gostando dessa coisa mais, entendeu? Entendi. Mas tem muita relação os dois. Não são áreas totalmente, assim, né, afastadas, né? Sim. Acho que estão bem relacionadas. Você não pensa em voltar e terminar? Eu tenho dúvidas quanto a isso. Eu ainda não tenho uma resposta pronta para essa pergunta. Talvez outra engenharia de produção, né? Quem sabe até alguma coisa assim. Isso que eu ia falar, uma dúvida comum, eu vou falar aqui, é meio boba às vezes, mas às vezes tem gente com a mesma dúvida. Eu pensava, cara, como assim engenheiro de produção? Aí um dia você tá numa fábrica de confecção, num dia você tá numa fábrica de perfume. Como assim? Eu não sei sobre perfume, sobre confecção, sobre tudo para ser um engenheiro em qualquer empresa. Aí essa é a questão. O engenheiro de produção, que no caso é a engenharia, né, que eu fiz a especialização, vai aprender sobre processos, organizar processos, controlar processos, melhores processos em tudo ali, né? Como organizar essa produção, como fazer os cálculos para ver se isso é viável, como elaborar projetos do começo ao fim, a melhor forma de determinar esses projetos, a tecnologia para usar nesses projetos, o desenho desse projeto, enfim. E isso pode ser aplicado, esse conhecimento, a qualquer fábrica.
Então, ele só vai precisar entender do produto perfume, se ele for para uma fábrica de perfume. Só vai precisar entender. Então, é um pouco diferente desse laboratório do civil aí que é tão aplicado, né? O engenheiro na questão de construção civil. O engenheiro de produção, ele vai ter ali esse leque mais aberto, e se ele for para qualquer empresa, ele vai ter que aprender a expertise daquela empresa ali, né? Que é algo que só quem está ali no ramo mesmo, né? Sei lá, na área de comunicação visual, sou engenheiro da área de, sei lá, então só vai faltar isso, porque organizar os processos ele vai conseguir estar em qualquer tipo de área produtiva ali, não é tão focado, por exemplo, igual no civil, né? É uma fábrica, a fábrica é a casa do engenheiro de produção ali, né? A fábrica é onde ele vai, é o lugar ali onde ele vai, né, se exercer, vamos dizer assim, não importa do que seja a fábrica. Então, por isso, as disciplinas não são tão focadas, elas são mais em organizar a produção como um todo e os processos, né? Então, porque um negócio que eu percebi, né? Que eu também escolhi engenharia porque eu era bom de matemática no ensino médio, que não tem nada, não é justificativa, né? Então, e aí eu não sabia que um pensamento que se tem no ensino superior, que é do ensino médio para frente, da faculdade para frente, que não se tem na escola, que eu achava que ia ser sempre assim, né? Na escola, às vezes, a gente aprende, se for ver bem, algumas coisas de matemática e física são super complexas, que a gente aprende na escola, mas que são mastigadinho. Então, às vezes, eles ensinam uma coisa avançada, só que sem profundidade para você ver, né? Então, na faculdade é um raciocínio totalmente diferente, né? Você tem que ver o avançado, mas você tem que ver tudo por trás, assim, né? No caso aí da administração da produção, que você comentou, né? Lógico, vai muito de professor, mas eu tenho um pensamento meio assim, do jeito que as coisas são formalizadas, assim, né? Se você for... Não vou dar só uma fórmula para o aluno, ele tem que ter todo o conhecimento, assim, né? É um negócio que se tem, assim, né? Então, isso, voltando assim, eu já fiz psicóloga, já fiz terapia sobre essa coisa do curso aí, que eu saí lá de Londrina e voltei para casa, assim, né? Então, é o pensamento que se tem. Às vezes, por mais que eu vejo um engenheiro, às vezes o engenheiro não necessariamente precisaria saber tudo aquilo que é aprendido na faculdade, né? Mas é esse pensamento da faculdade, né? Que você tem que construir toda a base do prédio, né? Fazendo uma analogia boa aqui, para depois fazer assim, né? Então, é isso. Então, eu não sei, por exemplo, se você pegar bem a disciplina que você dá, né? É só administração de marketing a sua disciplina, né? Isso. Imagino eu que dá para fazer um paralelo de muita coisa, sei lá, psicologia, sei lá, economia, talvez. Então, eu queria saber como que você faz esse funil aí, sobre o que é a disciplina, principalmente, né? Que eu acho que é a pergunta-chave, a questão-chave, assim, e como que você vai buscando esse conhecimento aí. Queria saber isso. Nossa, quanta coisa. Vamos ver o que eu vou pegar aqui para falar. Sobre essa questão que você falou, acho que vai um pouco de... A universidade, ela tem essa característica, assim, eu lembro que, somente os primeiros anos, assim, do nascimento do voltar, né, assim. Mas isso dá profundidade para o profissional. E te dá, Daniel, embora às vezes algumas coisas que a gente fala, eu precisava mesmo ver isso, assim, te dá segurança para tomar as decisões na vida profissional, porque você conhece o todo, você sabe tudo ali, né? Então eu defendo, embora eu acho que a universidade precise caminhar um pouco para estar mais atualizada com base no que acontece hoje na sociedade, isso é uma coisa que eu falo também muito o tempo todo, que a gente precisa se atualizar, o mercado está mais rápido, a gente precisa ser mais rápido e tal. Acho que essa base ela é muito importante, né, para que o profissional tenha segurança nas suas decisões ali e nada falte ali para que a vida profissional dele, né? Então, se ele prestou atenção nas aulas, né? Se ele pegou pelo menos ali o conteúdo essencial de cada disciplina, nada falte para que ele consiga, né? Exercer a profissão depois, né? Talvez o que vai acontecer de mudança é um professor ou outro não ter esse jeito de aplicar o conteúdo, de lecionar, essa didática mesmo, de voltar, de explicar os porquês. Mas isso o aluno pode cobrar também do professor em sala, querer saber mais, né? E hoje em dia também dá para a gente buscar muita coisa sozinho, né? Mas vamos lá, para a segunda pergunta da disciplina de marketing. A disciplina de marketing, ela está relacionada em como que
as empresas vão organizar seus recursos ali, né, para conseguir atender as necessidades do consumidor. Basicamente, assim, é isso, assim, muito simplificadamente. Só que daí nisso, é igual você falou, entra psicologia, até tem falado em neuromarketing hoje em dia, que é uma questão mais moderna, assim, né? Mas, assim, é como organizar a sua comunicação interna, externa, né? Para que você consiga entregar valor para o cliente. A gente fala entregar valor no sentido de não entregar só um produto, um serviço, entregar algo que realmente ele precise para resolver aquela necessidade. E aí que está o desafio, né? De muitas empresas, entregar esse valor e conseguir comunicar adequadamente esse valor que ela entrega. Porque às vezes a gente vê muitas empresas, principalmente assim, às vezes menores ou menos estruturadas, que não conseguem nem comunicar o valor sobre tudo aquilo que ela consegue entregar, né? Não consegue falar sobre si mesma e deixar muito claro para o cliente o valor que ela tem ali quanto empresa e conseguir precificar em cima. Então a disciplina vai nisso. Então a gente tem partes de comportamento do consumidor, tem um pouquinho de psicologia, igual você falou, porque como as pessoas decidem? O que é levado em conta no momento de tomar uma decisão de compra, né? Como que as pessoas decidem, como que as pessoas são influenciadas a escolher uma marca e não outra marca, como que a empresa adapta a comunicação interna dos seus colaboradores e, ao mesmo tempo, comunica a mesma coisa que ela comunica internamente, ela comunica para a sociedade, para a comunidade e para os clientes, que é importantíssimo também, né? Então, a disciplina vai aí nesse campo de organizar essa comunicação dela, de modo geral, para essa entrega de valor que ela faz para os clientes. A gente pulou uma etapa muito importante aí, né? Que a gente faz os grandes... Eu me inspiro aí nos grandes podcasts aí, que tem uns que fazem a linha do tempo, assim, do convidado. Vai tintim por tintim, assim. E eu queria saber, Maringá, você comentou, né? Eu acho que Maringá. Como é que veio parar aqui em Cornélio? Como é que foi esse processo aí? Sabia que existia essa região aqui do Paraná, aqui? Já tinha vindo aqui? Como é que foi essa questão aí? Nossa, Daniel, eu nunca tinha ido em Cornélio Procópio. O único dia que eu fui para Cornélio Procópio foi o dia de fazer esse concurso para professora. Foi a primeira vez. Eu passei um frio. A gente tinha, uma das etapas da prova do concurso era ler a nossa prova. A gente vinha fazer a prova escrita, eles lançavam a nota em edital, a gente tinha que ler para uma banca e para todos os candidatos, a leitura era pública, ler a nossa prova. Eu li aquela prova assim, tremendo de frio, sem blusa, que eu vim sair muito cedo. Nossa, vim passar frio em Cornélio, né? Mas, enfim, não conhecia a região daqui. Eu nasci, cresci e fiz tudo em Maringá a vida inteira. Sempre foi lá. E o que eu fiz de diferente é que nessa última universidade que eu trabalhei 8 anos lá, quase 8 anos, ela era em Paranavaí. Então eu já viajava para ir trabalhar, mas ali, Maringá, Paranavaí, hoje em 50 minutos você faz, que é perto, as vias duplicadas, é só um retão assim, de rodovia, muito tranquilo. Então, em 45 minutos eu chegava no trabalho. Então, mas aqui, Cornélio Procópio em si, eu não conhecia. Eu sabia da universidade, porque quando eu fazia mestrado ali na UEM, a professora Letícia também fazia. E aí, foi muito comentado o fato de que a professora Letícia acho que terminou o doutorado e já passou, assim, num concurso imediatamente. Então, era uma universidade que estava no meu radar, que eu sabia que existia, porque ela veio para cá, virou professora efetiva, inclusive assumiu a disciplina de marketing, né? E eu deixava ali na minha lista de favoritos todas as universidades que eu gostaria de trabalhar. Então, mensalmente, como eu te falei, não tinham concursos. Hoje a gente vê bastante, mas não tinham concurso. A gente ficou 10 anos estudando sem ter certeza se a gente conseguiria ingressar nessa carreira de ensino superior. E aí, então, era uma das que estava ali na minha aba, era o EMP, que eu sempre entrava e nunca tinha concurso. Acho que o último foi em 2014. E aí, o que eu fiz agora, 2022, fazia muito tempo que não tinha um concurso. Então, eu ficava entrando uma vez por mês em todas elas, e aí abriu o concurso da UEMP bem nesse momento. Então, eu falei, nossa, acho que eu vou tentar, quem sabe, né? E aí, deu tudo certo, eu vim para cá, e tô conhecendo a cidade agora, a região. Nem Londrina eu conhecia, pra você ter uma noção. Tô conhecendo agora. Você é daqui? Eu não conheço de Londrina para lá. Fui 15 vezes lá para Maringá. Lá. Você é de onde? Santa Mariana. Santa Mariana, aqui pertinho de Cornélio, né? Eu já ouvi os alunos falando dessa cidade. E como que foi? Eu sempre tenho curiosidade. Não sei se muda de 2014 para 2025. Como é que foi essas etapas desse concurso? Se muda muito ou é sempre padrãozinho? Como é que foi no seu caso? Não sei se
Pode falar? Sim, a sua pergunta é como é um concurso para professor, é isso que você fala? Isso. E como é que foi o seu? Se costuma ser assim? Sim, geralmente tem um padrão já, Daniel. Muda pouca coisa. É assim, ó. A gente faz uma. Porque assim, eu trabalhava como professora colaboradora. Então, a gente tem no curso alguns professores que são professores colaboradores, os CREs. São professores temporários por contratos que podem ir até 2 anos. Podem ir, não é certeza que vai. Então, eu fiquei 8 anos trabalhando nessa condição. Para a gente trabalhar nessa condição, a gente já tem que fazer processos seletivos, que a gente chama, mas são exatamente igual a um concurso. Principalmente no lugar onde eu trabalhava, que era muito concorrido, eles são exatamente igual a um concurso. Então, assim, tem uma prova escrita, eles dão 10 temas lá, diferentes lá, uma banca seleciona esses 10 temas dentro da área de administração. Aí eles te dão um bloco de folha em branco, você escreve tudo que você sabe sobre aquele tema, você estuda os 10 e não sabe qual vai ser sorteado. E você precisa escrever em linguagem acadêmica como se fosse um artigo científico, com referências. Tem que decorar as referências dos 10 temas que você vai trabalhar. Então, por exemplo, marketing, tem que decorar os 10 livros de marketing, 4, 5 livros de marketing que eu usar. E mesma coisa para os 10 temas. Então, você não sabe qual vai cair. Você faz a sua prova escrita. Se você for bem na prova escrita, você vai para outras fases. Então, as outras fases são uma prova didática. Então, isso é padrão. Essa prova escrita, essa prova didática. Essa prova didática é uma banca, professores geralmente especialistas naquele tema, professores já com doutorado, que vão assistir sua aula e dar uma nota em critérios específicos. Então, eles vão dizer se você foi bom nisso, não foi bom naquilo, enfim. Então, essa prova didática é a aula real, assim. Sorteia um dos outros temas que não foram sorteados para a escrita, você vai lá e dá sua aula sobre aquele tema, geralmente em 24 horas. Então, eles dão em 24 horas, você já tem que estar lá na sala apresentando, assim, por ordem de sorteio. E aí a outra fase é o currículo Lattes. Quando eu falei em currículo, de construir o currículo, para gente que é pesquisador, é esse construir o currículo. Quais eventos científicos você participou, quantos artigos você tem, quantos projetos você tem, tudo relacionado ali à universidade, área acadêmico-científica e pesquisa. Então, eles vão analisar o seu Lattes, eles têm uma tabela já, cada concurso tem sua tabela, e eles vão dizer, bom, esse certificado aqui de eventos, tem tantos pontos, vai pontuando ali, com todos os certificados da sua vida, isso é outra fase. E na UEMP teve uma fase adicional ainda, que está sendo muito usada agora em concurso público, não é uma coisa só da UEMP, né, mas eu particularmente não tinha feito, que é o seu plano de trabalho. Você vai escrever lá 10 páginas, um texto acadêmico-científico mesmo, de o que você vai fazer quando você entrar na UEMP, se você for selecionado nesse concurso. O que você vai fazer nos 3 eixos que a gente tem na universidade, que é o ensino, a sala de aula, a pesquisa, qual vai ser seu projeto de pesquisa e a extensão. Então, nesses 3 eixos ali, o que você vai fazer? Claro, com base fundamentado, teoricamente, tudo muito fundamentado. Então, aí você vai tendo notas em todas essas etapas ali, aí todo mundo é colocado ali na tabela para ver quem teve a nota maior em cada uma das etapas, se as pessoas conseguiram chegar até a etapa final. Nesse concurso, particularmente, muitos candidatos foram parando ali em etapas anteriores. Muita gente na prova escrita, depois muita gente já da didática não atendeu critérios do edital, foi eliminado mesmo. E aí depois no plano de trabalho. Se esqueceu de entregar o plano de trabalho, já dá um problema, né? Chegou atrasado na didática, então essas são as fases, geralmente. A gente já faz isso, né? Os professores CREAS já fazem isso para trabalhar, os temporários. E para um concurso de efetivo, geralmente é a mesma... É isso, a gente já está acostumado a fazer esse tipo de prova mesmo. E agora vamos falar sobre o motivo da gente estar aqui, né? Que é o projeto de comunicação, né? Esse podcast, o professor já sabe, eu já sei, mas quem está assistindo às vezes não sabe, né? Que é uma iniciativa agora chama Agência Escola de Comunicação, e para divulgar o nosso curso, nossa universidade, porque não, nossa área, porque tudo ajuda tudo, né? Não é só trazer mais alunos, valorizar, mas várias pessoas saem ganhando com isso, né? Eu queria saber como que é, em que consiste esse projeto, qual que é a função de cada um aqui nesse projeto, que você sabe sobre isso.
Bom, eu entrei no projeto recentemente, talvez algumas coisas aí você possa me complementar até melhor do que eu, Daniel. Mas, gente, eu achei esse projeto incrível quando eu cheguei, assim, e todo, como ele é construído, a autonomia que os alunos têm. Então, é um projeto, assim, que ganhou meu coração já desde o começo. Então, hoje, atualmente, né, nessa versão nova do projeto, é um projeto de agência e escola. Então, agência e escola de comunicação do curso de administração. Então, e isso é o quê, né? É que os alunos cuidem da parte de comunicação do curso e organizem, se estruturem, cada um tem ali sua função dentro do projeto, né? Mas para trabalhar as redes sociais do curso, para comunicar, né, para a sociedade, para os alunos, tudo que o curso faz, e todas as diferentes possibilidades que um aluno ou de repente que a comunidade pode receber do curso de administração da UEMP, né? Então ele faz essa integração, né? A ideia nessa nova fase do curso é que seja uma agência escola mesmo e que tenham funções ali, a gente está até estruturando organograma de funções ali dentro, com diretor, né? Responsável por social media, enfim, né? Para que a gente consiga que os alunos tenham essa expertise de como uma agência funciona na prática, uma agência de marketing, né? E que ele saia com essa vivência, essa experiência mesmo, né? E a ideia é talvez no futuro, se tudo der certo, que essa agência de marketing, depois estruturada, ela consiga atender também pequenos empreendedores da região com suas demandas em marketing, com a comunicação de marketing das suas pequenas empresas, por exemplo, né? Então, o projeto em si é isso. Organizar a comunicação do curso, estruturar essa comunicação do curso, né? E conseguir aí que os alunos tenham essa experiência. Os alunos têm muita autonomia, né, Daniel? No projeto, para criar e muita liberdade, né? Para que eles tragam as ideias. Aí é um laboratório de marketing, a gente pode dizer que é um laboratório vivo de marketing, né? Porque tudo que a gente ensina nas disciplinas do curso não só de marketing, inclusive de estratégia, de gestão de pessoas, a parte de trabalho em equipe, né? E a parte de tecnologia, então, de sistemas, marketing digital, escolha de sistemas, tudo isso é vivenciado na prática ali, a partir das escolhas dos próprios alunos, né? Que tem muita liberdade para tentar e testar as coisas sem ter certeza que vai dar certo ou não, até porque não envolve aquela questão financeira da pressão de uma empresa, de recursos, né? Então dá para testar, ver se deu certo, testar de novo, né? Então eu vejo o projeto assim. Era isso, mais ou menos, que você tinha em mente? Isso. Para o pessoal entender, pessoal que está assistindo aí, saber mais, essencial são essas informações aí. E não, já aproveitando o gancho lá, né, que é o nosso carro-chefe, que é o nosso Instagram, né, o @ADM, né, se o pessoal quiser se aprofundar, inclusive é a temática desse mês, né, eu vi lá que teve um post que é o que é a agência escola, né, então acho que vai ter várias informações lá mais também. E encerrando aqui nos finalmente, né? Essa pergunta nem tinha preparado ela para o final, mas tem tudo a ver com o final, assim, que é TCC. Eu vi lá também, você está à frente dos TCCs aqui. Queria saber o que faz um coordenador de TCC também, né? Que tem um professor especificamente para isso. Achava que cada aluno tinha o seu, assim, mas não, tem todo um padrão a ser seguido, né? O que faz e o que é o TCC? O que faz o professor? Orientador, né? Orientador não, coordenador. O orientador também, se você quiser falar a resposta também. E o que é? Dá um panorama geral aí disso tudo. Tá, o TCC, então, temido TCC, né? Eu sempre cuidei ao longo da minha carreira, Daniel, para desmitificar esse TCC e esclarecer na mente do aluno que ele não é tão difícil, o bicho de 7 cabeças que todos os alunos pensam. Bem pelo contrário, é um processo que você consegue organizar com começo, meio e fim, executando as tarefas ali para dar conta do recado. Tanto que você deve ter visto lá que eu sempre estive à frente de um curso que chamava Descomplicando o TCC, ele está no YouTube aqui, inclusive lá na outra universidade, que o interesse era esse mesmo, descomplicar ali e que o aluno... Então, essa parte do TCC é uma parte, assim, que une letras com administração, né, a pesquisa científica com a parte da administração, então, realmente tem o meu coração essa função. E aí, então, acho muito
importante, né, a gente falar do TCC como mais uma etapa ali no curso. Então, você já fez várias disciplinas, você já fez horas acadêmicas complementares, você já foi cumprindo tudo que a universidade te exigia, agora chegou o momento de entregar um trabalho final, onde você demonstra toda, assim, a sua desenvoltura que você adquiriu nesses 4 anos. É só demonstrar aí toda a sua capacitação que o próprio curso te deu. Então, é muito tranquilo, é para ser um processo até natural, né? Então, você vai ter um orientador, professor orientador. Vai ser, vamos dizer assim, eu gosto dele da figura como um mentor ali. É bom você escolher alguém que tem expertise no assunto que você vai trabalhar, eu sempre falo isso, porque senão o professor vai aprender junto com você. Mas se ele já tem expertise no assunto que você vai trabalhar, ele consegue te indicar as melhores obras para consultar, a melhor forma de desenvolver quais teorias você vai escolher para compor teu referencial. Você não precisa morrer estudando tudo sobre o tema, porque ele vai te direcionar. Ó, pega esse livro aqui, ó, olha esse texto aqui, dá uma olhada no autor tal que fala tal coisa, coloca aqui. Essa é a função do orientador, a te ajudar ali nesse caminho da pesquisa científica, do seu artigo científico, ou no nosso caso também dá para criar uma empresa, pode ser, né, uma criação de um negócio, fazer um plano de negócio, pode ser uma consultoria, uma empresa que já está aberta, ajudar a empresa a resolver um problema ali, né, então tem várias possibilidades ali, né, dentro do TCC. Então o orientador vai te direcionar e ele vai trabalhar com você o ano inteiro, e o tema que você vai trabalhar é o ano inteiro até terminar o TCC, então é bom que seja um tema que você tenha afinidade, né, ali, que você tenha pelo menos aderência, né, então você vai fazer com o teu orientador, e a função do coordenador de TCC nisso tudo é garantir que os prazos sejam cumpridos de todos, organizar para que todo aluno tenha um orientador, resolver pequenos conflitos que possam surgir nessas relações aí, mas assim, é muito tranquilo porque geralmente é algo que não dá problema, porque os alunos já escolhem um professor com mais afinidade, um tema com mais afinidade, então é uma coordenação que funciona já muito bem. Garantir que as notas foram lançadas no primeiro semestre, hoje aqui no curso de administração da UEMP, a gente tem um lançamento de nota do TCC no primeiro semestre. Então, o que o professor orientador lançou essa nota, atribuiu essa nota, que o aluno está participando, né, dessa orientação, está tendo essa orientação, essa oportunidade de orientação, esse contato com o orientador, e no final organizar as bancas, quais professores são os responsáveis ali pelas bancas, quais professores vão presidir a banca, em que dia, montar esse calendário, né? E tudo que envolve esse trabalho de conclusão de curso em si. O regulamento do TCC, os formulários de TCC, as atas e partes burocráticas ali relacionadas ao TCC em si, né? Então, essa é a função do coordenador de TCC ali, que é uma função alinhada ali com o colegiado de administração, as decisões são tomadas todas juntas ali. Bastante coisa, inclusive, eu achei que era só o professor orientador, assim, mas não, tem que ter essa padronização, não tem que ter uma estrutura, até porque dá mais no nosso curso, né, que fala disso, né. Então, tem que ter uma estrutura ali por trás, né, Tem. Eu não sei se você sabe, mas eu também não sei se você tem informação sobre isso, que nem eu já pesquisei sobre TCCs, assim, mas lá no site fala pelo menos, né, pelo que eu entendi, até a grade, até de 2023, né? E a minha já é outra grade, né? Eu queria saber se é a mesma coisa que você, eu não sei como que assim, basicamente, o aluno vai entregar um trabalho de conclusão. E no momento, nós estamos, na verdade, assim, não dá para falar muito ainda, Daniel, porque nós estamos fazendo um redesenho ali no Colegiado de Administração desse PPC, que é o nosso projeto político-pedagógico do curso. Então, até você falou assim, nossa, tem toda uma estrutura por trás. Tem porque os organismos acima da UEMP, né, governamentais, eles exigem que haja uma estrutura, tem uma quantidade de horas que tem que ser determinada. Então, a gente atende aí uma normativa, uma legislação, além da UEMP. Então, dentro do que a legislação permite, o curso tem algumas escolhas para fazer ali. O que vai mudar agora, basicamente, isso não está muito certo ainda, vou falar mais ou menos, tá? Que vai chamar práticas supervisionadas. É o novo nome aí do TCC. Mas, como a gente, ali no curso, já tinha se adiantado e a gente já tinha dado essa possibilidade de ser um diagnóstico, de ser uma consultoria, né? Ser uma criação de uma empresa, a gente já tinha essas possibilidades. Então, vai mudar basicamente o nome ali. Não vai ser aquele TCC, vão ser práticas supervisionadas, mas o aluno, no final,
tem que escrever um documento de qualquer forma, né? Um documento científico, acadêmico-científico, que pode estar entre essas modalidades, tá? O que eu tô falando, assim, muito simplificadamente, é que não vai mudar muita coisa, alunos não precisam se assustar, mas são questões formais de nome. Pode ser que no futuro a UEMP, o curso de administração, repense, né? Como já está sendo feito, tá? Tem outras coisas sendo debatidas, já relacionadas ao TCC, tá? Mas, assim, no momento vai mudar só essa parte de nomenclatura mesmo, vai ficar tudo muito parecido. A gente talvez não tenha um coordenador de TCC, a gente tem esse coordenador de práticas aí. Então, são questões mais estruturais mesmo que está mudando. Show de bola. Era isso, professor. Agora encerramos e só agradecer você por ter topado o desafio aí. Imagina, eu adorei. E, nossa, falei demais, hein? Tô aqui pensando, cara, como eu falei? Eu achei que a gente nem ia ter tanta coisa a falar, mas falamos bastante, Daniel. Tomara que tenha ajudado alguém, esclarecido alguma coisa, né? Que alguém consiga, né, entender alguma coisa ali sobre tudo isso que a gente conversou hoje.